Salmo 34. Comentado. O Salmo 34 foi escrito por Davi em um dos momentos mais tensos da sua vida. Naquele período, Davi estava fugindo do rei Saul. Saul havia se tornado seu perseguidor e queria matá-lo. Sem proteção, sem exército e sem segurança, Davi saiu de Israel e acabou entrando em território inimigo. Ele foi parar na cidade de Gate, uma importante cidade dos filisteus, perto da costa do mar Mediterrâneo. Esse detalhe é impressionante, porque Gate era justamente a cidade de onde havia vindo Golias, o gigante que Davi derrotou anos antes. Quando os habitantes da cidade perceberam que aquele homem era o mesmo Davi famoso pelas vitórias militares contra os filisteus, ele correu grande perigo. Para não ser morto, Davi precisou fingir loucura diante do rei da cidade. Ele começou a agir como um homem fora de si, deixando saliva escorrer pela barba e se comportando de maneira estranha. O rei, então, pensou que ele era apenas um louco e o expulsou da cidade. Foi assim que Davi conseguiu escapar com vida. Depois desse episódio, já em segurança, ele escreveu o Salmo 34 como um testemunho de livramento. Ele começa dizendo: "Bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca." Essas palavras são poderosas porque não foram escritas em um momento de conforto. Davi estava vivendo dias difíceis, fugindo, escondido e cercado de incertezas. Mesmo assim, ele toma uma decisão: louvar a Deus em todo o tempo. Ele continua dizendo que sua alma se gloriará no Senhor e convida outras pessoas a se juntarem a ele para engrandecer o nome de Deus. Na cultura antiga de Israel, o louvor muitas vezes era coletivo. As pessoas cantavam juntas, lembrando das obras de Deus e fortalecendo a fé umas das outras. Davi então explica o motivo de seu louvor. Ele diz que buscou o Senhor e foi ouvido. Deus o livrou de todos os seus temores. Aqui ele usa uma expressão interessante. Ele chama a si mesmo de este pobre. Na linguagem bíblica, essa palavra não fala apenas de alguém sem dinheiro. Ela descreve uma pessoa que reconhece sua total dependência de Deus. Davi sabia que não havia escapado pela própria força. Ele reconhecia que havia sido salvo pela intervenção de Deus. Um dos versículos mais conhecidos desse salmo diz: "O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra." Essa frase usa uma imagem militar. Nos tempos antigos, um exército armava seu acampamento ao redor de uma cidade ou de um grupo para protegê-los contra ataques. A ideia aqui é que Deus coloca sua proteção ao redor daqueles que o respeitam e confiam nele. Logo depois, Davi faz um convite muito profundo. Provai e vede que o Senhor é bom. Essa expressão mostra que conhecer Deus não é apenas algo teórico. É uma experiência pessoal. Davi está dizendo que cada pessoa pode experimentar a bondade de Deus na própria vida. Mais adiante, o salmo assume um tom de ensino. Davi começa a falar como um mentor, ensinando princípios de sabedoria. Ele pergunta quem deseja viver uma vida longa e ver dias felizes. Em seguida, apresenta orientações práticas: controlar a língua, afastar-se do mal e buscar a paz. Isso mostra que a espiritualidade bíblica não é apenas sentimento. Ela se manifesta em atitudes, escolhas e comportamento. Davi também afirma que os olhos do Senhor estão sobre os justos e que seus ouvidos estão atentos ao clamor deles. Ao mesmo tempo, ele lembra que Deus se opõe aos que praticam o mal. Em um dos trechos mais consoladores do Salmo, ele diz que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os que estão com o espírito abatido. Essa declaração revela algo profundo sobre o caráter de Deus. Ele se aproxima especialmente daqueles que estão feridos e humildes. Davi então fala uma verdade muito realista. Ele afirma que muitas são as aflições do justo. A Bíblia nunca promete uma vida sem problemas. Pelo contrário, reconhece que dificuldades fazem parte da jornada. Mas o versículo continua dizendo que o Senhor livra o justo de todas elas. Isso não significa ausência de luta. Significa que Deus continua agindo e conduzindo a história até o livramento final. O Salmo termina com uma promessa forte. Deus resgata a vida dos seus servos, e nenhum daqueles que confiam nele será condenado. Salmo 34 é, acima de tudo, o testemunho de um homem que passou pelo medo, pela humilhação e pelo perigo de morte, mas descobriu que Deus continua presente mesmo nos momentos mais difíceis. Por isso Davi não fala apenas de teoria. Ele fala de experiência. Ele viveu o livramento de Deus e convida cada pessoa a confiar no Senhor da mesma forma.